Eu vou passar a palavra ao último palestrante. São 11h40, peço a solidariedade e a curiosidade de vocês para passarmos 20 minutinhos do horário e com estímulo. Quem ficar até o final, vamos sortear a obra do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Agora, mais do que isso, vamos aprender, né, todos nós aqui, com um tema novo e desafiador, o Guilherme já me antecipou, que envolve exatamente essas transformações tecnológicas no campo da internet. Então, com a palavra, o nosso professor Guilherme Magalhães Martins. Bom dia a todos, saúdo todos os presentes na mesa, na pessoa do desembargador André Gustavo, diretor da Emerge, desembargador José Assir, que é um querido amigo de longa data também, professor Fábio Azevedo, professor Vitor Sardas, também os integrantes da mesa. E saúdo também aqueles que concorrem com a hora do almoço, que, no caso, que estão ansiosos pelo almoço, depois de uma longa manhã de debates, mas estão aqui para me ouvir. Obrigado. Tenho a dizer obrigado pela paciência em estar aqui conosco. Enfim, o desafio agora está em temas que há 20 anos atrás sequer faziam parte da nossa agenda. Foi anunciado em 2017, durante uma conferência em Riad, na Arábia Saudita, uma robô chamada Sofia, que expressava emoções humanas, inclusive como tristeza, alegria, um sorriso, um choro, e até mesmo a inteligência artificial passa-se a discutir sobre a atribuição de capacidade a tais entes. Já Zygmunt Bauman, na sua obra Vida para Consumo, já profetizou que a morte social está à espreita dos poucos que ainda não se integraram ao Cyborg, líder sul-coreano no cibermercado da cultura Mostre e Diga. Então, desde então, de 2006 para cá, eu diria que foi o ano que a revista Time elegeu como personalidade do ano você, colocou sempre, existe um ritual da personalidade do ano da pessoa Time, né, que já foram eleitos pessoas como Ayatollah Khomeini, Adolf Hitler, tudo que vocês podem imaginar, George Bush pai, George Bush filho, Donald Trump, e naquele ano foi um espelho e um teclado embaixo, escrito você, you, para exaltar esse narcisismo, esse exibicionismo próprio da pessoa humana nas redes sociais, onde há uma manifestação importante do comércio eletrônico. Grande parte do comércio eletrônico hoje, esses são dados estatísticos, ocorre nas redes sociais. E temos legislação sobre isso, que é o decreto 7962 de 2013, fortemente inspirado no projeto de lei que está parado no Congresso Nacional, que é de 2015, que é o 4.514. Então, somos, de certa forma, estimulados pela mídia a mostrar a nossa subjetividade, então, a aparecer. A computação em uma rede aberta nos traz novos desafios. O particular passa a exercer poderes que no passado cabiam apenas ao Estado. Isso, nos anos 60, foi profetizado por Debord, na Sociedade do Espetáculo, quando ele disse que a vida das sociedades se apresenta como uma intensa acumulação de espetáculos. Tudo aquilo que era vivido diretamente se tornou uma representação. Para alguns, seria um mundo à parte, mas o professor de Harvard, Lawrence Lessig, nos lembra que o ciberespaço não é um lugar. Você não vai a lugar nenhum quando vai ali. Na verdade, não é um mundo à parte, é uma parte do mundo. Não podemos esquecer, então, essa valiosa lição. E estamos em um processo evolutivo, naturalmente, estamos diante de temas que não existiam 29 anos atrás, quando foi promulgado o nosso belíssimo Código de Defesa do Consumidor, professor José Assir, sobre o qual falou tão bem,
sobre a política nacional das relações de consumo, seus princípios. Então, não se falava em comércio eletrônico. De fato, a primeira norma brasileira sobre a internet é uma portaria interministerial que é de 94. E o uso comercial da internet começou nos anos 90. Ou seja, estamos falando de uma disciplina bastante recente ainda. E, naturalmente, novas questões vão surgindo. Eu, no Ministério Público, tracei um caminho difícil, porque eu sou promotor há 24 anos. E até em resposta à pergunta do professor Fábio Azevedo, qual a solução para implementar aquele inciso do artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que é a harmonia dos participantes das relações de consumo? Está na mediação, só que na mediação coletiva. Eu migrei da promotoria civil para a promotoria coletiva do consumidor. Eu fiz esse caminho difícil, tortuoso, há um ano atrás. Me adaptei e passei a trabalhar o triplo. Trabalho muito mais, só que muito mais feliz. Ou seja, eu vejo como a população sangra diariamente na minha ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público é que a gente toma contato diretamente com o que é o direito do consumidor. Ou seja, e realmente as maiores reclamações, professor José Assir, são contra o Estado, diretamente ou a partir das suas concessionárias ou permissionárias, transporte público, sobretudo. Mas podemos ver que 80% das reclamações das ouvidorias são em face do Estado. E temos questões grandes em face da FETranspor e outras empresas, enfim, seriam temas de palestras autônomas aqui. E hoje em dia, então, quem nunca tentou essa técnica do selfie? Ou esse sujeito que ficou conhecido como tiozinho do selfie, que ele vinha fazendo o seu footing matinal, só que num momento altamente infeliz. Durante a passagem da tocha olímpica, na Olimpíada, aconteceu um acidente de moto e o sujeito lá, calmamente, ele foi descrito pela própria mãe como um sujeito vaidoso. Uma mãe descreveu como um sujeito vaidoso que teve toda a tranquilidade, ou seja, um motociclista... O motociclista sofreu um tombo, o tiozinho do selfie conseguiu ali, com aquela sua técnica, com aquele seu braço longo, fazer uma selfie ali naquele momento. Eu sou péssimo de selfie, meu braço não é longo, mas o tiozinho da selfie teve toda a técnica, enfim, toda a calma, toda a tranquilidade, e virou uma celebridade instantânea, teve seus 15 minutos de fama, no momento infeliz. E parece que a humanidade, de certa forma, vive uma evolução. Ou seja, problemas como dependência, problemas posturais também. O celular gera novos problemas. Ele traz soluções, mas também traz novos problemas. Também situações ligadas a informações do passado, direito ao esquecimento. Enfim, não podemos também esquecer que informações descontextualizadas podem trazer um enorme dano à pessoa humana, porque a internet foi feita para mostrar, não foi feita para esquecer. Tem o caso aí da Cury, que foi reconhecido como repercussão geral pelo ministro Toffoli. O STF deverá ser julgado em breve. Não é um caso geral, devemos lembrar. Qualquer que seja o resultado do caso aí da Cury, não é um caso geral, é um caso específico, envolvendo o programa Linha Direta da Justiça da TV Globo. Mas, enfim, o direito ao esquecimento é um direito que se impõe. Eu, modestamente, fui o autor da proposta do enunciado 531 do Conselho da Justiça Federal, em 2013, que aprovou que o direito ao esquecimento integra a tutela da dignidade da pessoa humana. O Marco Civil da Internet, em 2014, foi um primeiro passo, se baseia em 3 pilares: liberdade de expressão, privacidade e neutralidade. O seu pecado talvez tenha sido exagerar as
distintas da liberdade de expressão, lembrando que não vivemos nos Estados Unidos, que vivem respaldados na primeira emenda, e aí certos conflitos, como lembrou o professor Fábio Azevedo, que nós vivemos hoje com a MP 881, que fala na absoluta liberdade de contratar, com intervenção estatal mínima, sabe? Enfim, ao passo que a população chora nas ouvidorias, nós que somos consumeristas não podemos transigir com certas situações. De certa forma, como é colocado o artigo 19 do Marco Civil, eu sempre defendi, embora eu reconheça que eu seja cada vez mais nos tribunais superiores tem prevalecido a segurança jurídica sobre o protagonismo, embora eu tenha uma visão minoritária sobre o tema, eu sempre defendi a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, embora a Lei de Proteção de Dados Pessoais revogue, em parte, o Marco Civil da internet e possa trazer novas discussões sobre isso. Porque, no momento em que a Lei de Proteção de Dados Pessoais entra em vigor, que vai ser em agosto de 2020, ou seja, vai ser instaurado um novo regime de dados pessoais no Brasil, que é altamente benéfico. Naturalmente, o problema da forma como foi implementado isso é que, pelo regime da medida provisória 869 de 2018, teremos uma autoridade nacional que é mencionada em pelo menos 40 dispositivos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que não é autônoma, que ela não é independente, ao contrário do que seria na redação original, que ela teria autonomia financeira, os membros teriam mandato, ou seja, ela será vinculada à Casa Civil da Presidência da República, o que é péssimo. Existe ainda um decreto que está em curso, está em elaboração, para ver como será, de fato, a autoridade. Isso está sendo elaborado e está sendo discutido. Como será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Está em discussão. Então, vivemos esse momento do Big Data, Big Information. Somos monitorados pelos nossos relógios. Muitas vezes uma contratação de um plano de saúde pode ser impedida, talvez pelo fato de descobrirem que temos uma doença cardiovascular ou algo parecido. Mas, sobretudo, devemos lembrar a autonomia do direito à proteção de dados pessoais, ensina Rodotà. Ou seja, a proteção de dados pessoais, hoje, em face da Lei 13.709, não se confunde mais com o direito à privacidade, não se confunde mais com o direito à identidade pessoal. A proteção de dados é um direito fundamental autônomo, ensina Rodotà, porque é uma ferramenta essencial para o livre desenvolvimento da personalidade. Agora, esses softwares que existem para o reconhecimento facial, esses testes, na verdade, que existem nas redes sociais, que são verdadeiras armadilhas, são softwares de reconhecimento facial. Ou seja, são verdadeiras armadilhas semelhantes ao que aconteceu no metrô de São Paulo, com uma ação civil pública distribuída, com liminar deferida pelo IDEC, tendo em vista sistemas de filmagem e reconhecimento facial. E cada vez mais, então, somos monitorados. Por favor, me ajuda. Gerou Acabei uma emoção, de quebrar um copo. uma comoção. Desculpa. Nas farmácias, pedem nosso CPF, talvez como condição para determinados descontos. Algumas farmácias são, inclusive, investigadas por alguns ministérios públicos. E nossos dados são apreendidos. E sobre o geopricing e geoblocking, isso é interessantíssimo, porque o uso do algoritmo no comércio eletrônico traz uma aparente liberdade de escolha. Olha que beleza, eu estou no site de determinada empresa de comércio eletrônico, então eu posso livremente optar, eu tenho preço mais barato, eu estou numa situação mais favorável. Será? Mas, na verdade, cada vez mais eu vou ter uma internet mais personalizada, mas que vai investir na falha de informação e no erro comportamental. Então, essa página, ela foi extraída de uma petição inicial do Ministério Público, tá? De uma pesquisa que foi
feita pelo nosso setor pericial. Foi a primeira ação do mundo, daí a importância. Nós temos 2 ações tramitando no Tribunal de Justiça sobre esse tema de geopricing e geoblocking. Daí a importância do tema. O geopricing é a discriminação de preços do consumidor em função da nacionalidade ou localização geográfica. E o geoblocking é a vedação de acesso do consumidor em função desses mesmos aspectos. É uma prática abusiva que viola o Código de Defesa do Consumidor, viola o Marco Civil da Internet, viola o princípio da neutralidade da Internet, que é o tratamento igual, isonômico a todos. Ou seja, a neutralidade da Internet existe no sentido da não discriminação, no sentido de que todos são iguais, no sentido de que não poderá haver um controle, mas o controle de fato existe. E também, dentre os direitos básicos dos usuários, a Lei de Proteção de Dados Pessoais enuncia o direito à não discriminação. Vejam só. E fato é que esses dados existem, o correto seria que o algoritmo, isso naturalmente são ações longas, essa discussão no âmbito do judiciário ainda vai ser longa, vai depender de uma prova pericial, e a rigor até, isso surgiu de uma denúncia de uma empresa concorrente, que também é investigada, por acaso. Nós também investigamos a empresa concorrente. Ou seja, ou seja, nós somos isonômicos. Para a gente, no Ministério Público, todo mundo é igual. Mas a perícia, ela vai ter que ser realizada com computadores, uma coisa meio medieval, né? Segundo os especialistas em informática da empresa concorrente que fez a denúncia, para a perícia ser confiável, porque existem programas que mascaram IP. Para a perícia ser confiável, ela vai ter que ser realizada com um computador, porque foi feita simulando, durante as Olimpíadas de 2016, consumidores situados no Brasil, na Espanha, na Argentina e nos Estados Unidos e no México. E foi constatada a diferença de preços de até, 40% em determinados hotéis no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Aquela história de que o consumidor estrangeiro, ele vem para o Brasil e agrega valor, como diz o nosso amigo, o rei do camarote. Ou seja, ele traz caipirinhas, ele gasta mais com táxi e com outros extras. E o consumidor que está situado no Rio, ele vai ter que pagar, às vezes, 40% a mais pelo mesmo serviço. Sabe? Mas o preço do McDonald's pode variar no mundo, mas o preço dos componentes varia no mundo. Esse argumento, entendeu, do mercado, que a gente vê da economia comportamental, o McDonald's, o preço do Big Mac é diferente no mundo, mas o preço dos ingredientes é diferente no mundo. Mas o preço de uma suíte do Copacabana Palace deveria ser o mesmo no mundo inteiro, em tese. Ou seja, mas não é. Não é. Pela localização geográfica dos consumidores, não é. É um belo debate, é uma ação pioneira no mundo. O mundo inteiro está olhando aqui para o Brasil e para o Tribunal de Justiça do Rio. Ou seja, temos alguns desembargadores aqui, magistrados presentes. Ou seja, é uma ação que demanda um cuidado até pelo seu pioneirismo, qualquer que seja o resultado. São 2 ações, na verdade. E foram instaurados procedimentos em face de várias empresas concorrentes e nós agimos da seguinte forma. Quando a empresa concorrente não tinha nada na perícia do TEDICT, o procedimento foi arquivado e foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, tratamento isonômico. Nós procuramos agir dessa forma. Mas o fato é que as empresas detêm esses algoritmos, professor José Assir, e no momento em que fazem disso uma caixa preta, cujo resultado desconhecemos, isso não seria um abuso de direito? Ensinando, como ensina Alvino Lima, ou seja, o uso antissocial ou antifuncional de um direito, contrário à sua finalidade? Ou seja, ultrapassando a sua finalidade, ultrapassando o que é possível fazer, ultrapassando o seu limite com aqueles dados? Pergunto. A Lei Geral de Proteção de Dados tem alguns conceitos para a gente trabalhar, como o dado pessoal sensível, fomos demais aqui no meu, mas no seu não.
Pode passar mais um? Tem que tomar cuidado que eu tô com outro copo de vidro. Entre dados pessoais e dados pessoais Vitor sensíveis. Dados pessoais encontramos como nome, morada, número de identificação, dados de localização. Já os dados sensíveis são aqueles que podem causar um dano considerável ao consumidor e que são estranhos a uma relação contratual. Por exemplo, o fato de ser soropositivo ou ser torcedor de um determinado time, ou brincadeira, ou de ter uma determinada orientação sexual, qual é a relevância que isso poderá ter numa relação contratual? Nenhuma. Então, origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos tratados simplesmente para identificar um ser humano, dados relacionados com a saúde, dados relativos à vida sexual, orientação sexual. E então esses conceitos aparecem no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vitor, me ajuda aí, por favor. Que está aí. E agora, em que casos, artigo 7º, vamos lá. Está aí no artigo 7º. É possível o tratamento de dados pessoais. Em 10 casos. Vamos passar rapidinho por eles. Então, existem 10 possibilidades na lei nas quais é possível o tratamento de dados pessoais. Primeira delas, e mais importante, consentimento. Mediante o consentimento do titular, que é o inciso 1 do artigo 7º. Segunda delas, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3. Pela administração pública, para o tratamento de uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, previstas em leis ou regulamentos. Inciso 4. Para estudos por órgão de pesquisa. Inciso 5. Quando necessário para a execução de um contrato. Pode passar. Inciso 6. Para o exercício regular de um direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Inciso 7. Para a proteção da vida ou a da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8. Para a tutela da saúde. Inciso 9. Perigoso. Quando necessário para atender ao interesse legítimo do controlador ou do terceiro, exceto no que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais. O que é interesse legítimo? Conceito aberto, conceito jurídico indeterminado. Perigosíssimo. Ou seja, ao contrário dos outros, que são bem específicos, como o do consentimento, do contrato, da administração pública, o que é interesse legítimo? Fica muito em aberto. Ou seja, é um verdadeiro cheque em branco. Eu tenho muito medo dessa norma. E o inciso 10, para a proteção do crédito. E em que, quando acontece, pode passar, Vitor, o término do tratamento de dados pessoais. Temos aí o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima finalizando a maratona, né? Não é por acaso que temos essa imagem. O término do tratamento, mas ainda não terminamos a palestra. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: quando a finalidade foi alcançada, quando ocorre o fim do período de tratamento, quando ocorre, inciso 3, a comunicação do titular, inclusive quando ele revoga o consentimento, inciso 4, por determinação da autoridade nacional, e o 18 é o artigo que vai falar sobre o direito do titular. Mas eu quero chamar a atenção, nesse tempo escasso que nós temos, direto sobre a responsabilidade civil. Mas antes, lembrando sobre a Lei Complementar 866 de 2019. A Lei Complementar 866 de 2019, podemos passar, eu vou te ajudar um pouco aqui. Estabelece, não vou poder falar tudo que eu preparei, que a Lei do Cadastro Positivo passa a vigorar com algumas alterações. Então temos um cadastro positivo obrigatório, ou seja, o artigo 8º parágrafo único estabelece que é vedado às fontes estabelecer qualquer política ou realizar qualquer operação que impeça, limite ou dificulte a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados. Dizem
que isso foi uma moeda de troca da aprovação de leis de dados pessoais. Foi a aprovação da lei do cadastro positivo obrigatório do Congresso Nacional. É o toma lá da cá, entendeu? A gente aprova a LGPD e o pessoal do mercado diz, então, vocês aprovam isso pra gente, o pessoal do Serasa. Enfim. Marco Civil da Internet, nos seus artigos 18 e 19, tem algumas regras, vamos direto a eles. O artigo 18, até aí tudo bem, tendo em vista a neutralidade. Eu gostaria de fazer, para encaminhar para o fim, tendo em vista o tempo adiantado, para não tomá-los mais, que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Ok, porque o provedor de conexão à internet apenas ele dá a infraestrutura logística. Ele realmente não tem como responsabilizá-lo por um malware, por um vírus, por um spam, até aí tudo bem. Mas o artigo 19 é um artigo problemático do Marco Civil que, durante muito tempo, os tribunais interpretaram em um sentido, mas o STJ, recentemente, durante muito tempo, o STJ agiu da seguinte forma: olha, temos um bode feio, preto e feio na sala. Vamos agir da seguinte forma: como o fato é anterior ao Marco Civil, não vamos aplicar o Marco Civil. Especificamente, não tem nada contra o Marco Civil, tem contra o artigo 19. O artigo 19 é complicado porque ele prioriza a liberdade de expressão. Vamos ler só o caput, quando ele diz: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito, nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Ou seja, o provedor de aplicações internet, que equivale, na nomenclatura do Marco Civil da Internet, ao provedor de conteúdo, ou provedor de hospedagem, na nomenclatura doutrinária anterior, ele somente pode ser responsabilizado civilmente se, primeiro, ele tiver uma ordem judicial e ele não fizer nada. Em primeiro lugar, esse dispositivo ele tem sido interpretado, professor José Assir, como um caso de responsabilidade subjetiva. É complicadíssimo, porque não está escrito em momento algum aí que é mediante culpa. Mas no STJ, a posição majoritária hoje, depois que o Marco Civil entrou em vigor, antes não, antes havia um protagonismo maior, havia votos do ministro Salomão, excelentes, votos do ministro Benjamin, excelentes, priorizando o risco criado, mas do momento, dos fatos no momento em que o Marco Civil entrou em vigor, considera-se responsabilidade subjetiva. Mas o dispositivo não fala em responsabilidade subjetiva em momento algum. É complicado. Talvez se poderia dizer que a ordem judicial fosse uma condição de procedibilidade, como existe no processo penal, no máximo, os processualistas que me ajudem, mas não fala em responsabilidade subjetiva mediante culpa. Será que vamos retroceder em direção à culpa mais uma vez, Fizesse? Aproveitando aqui que está aqui o meu professor de responsabilidade civil. Tínhamos intensos debates, o Departamento de Direito Civil da Cândido Mendes está aqui em peso, né? O Marco Aurélio teve que sair, mas tínhamos intensos debates. Aí o professor José Assir foi quem me convenceu da importância da cláusula de responsabilidade objetiva e, infelizmente, da timidez do seu avanço, sabe? Mas o fato é o seguinte, que a única exceção a isso seria o conteúdo sexual. O artigo 21, então, talvez a bancada evangélica do Congresso tenha gritado, e aí a única exceção à ordem judicial seja o conteúdo sexual, quando haja vídeos de outros materiais contendo cenas de nudez ou de caráter privado, quando a notificação não precisa ser judicial, pode ser administrativa. Ok. Mas qual a razão para colocar a sexualidade acima de outros interesses?
Não podemos interpretar o 19 juntamente com o 21? Pelo menos? Por que a sexualidade está acima da dignidade da pessoa humana em outros casos? Quer dizer, uma ofensa, um discurso do ódio, no caso do artigo 19, que ofenda a pessoa humana, que destrua a pessoa humana para sempre, na sua dignidade, na sua reputação, na sua honra objetiva, isso não pode ser mais importante ou tanto quanto a sexualidade? Eu pergunto. Mas aí vem a Lei 13709. Porque o controlador e o operador, que poderão eventualmente... Vamos depois aos conceitos do artigo 5º, vamos voltar a eles antes de terminar a palestra. Se o controlador e o operador forem também provedores, por que não? Eles responderão objetivamente. O 42, nisso, até os autores do anteprojeto, eu participei de um evento recentemente, estava o professor Carlos Afonso, ele concorda comigo que o 42 é um caso de responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Ou seja, se o controlador ou operador, aí já é a minha interpretação, se o controlador e o operador for também um provedor, revoga em parte o Marco Civil, pelo menos em parte. O controlador ou operador, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Tá. Aí, o 43, podemos passar, tem forte inspiração consumerista. Você pode ver, inclusive, as excludentes dele, que ele só deixa de responder quando provar que não realizou o tratamento, que, embora tenha realizado, não houve a violação da legislação de proteção de dados, ou então que o dano é decorrente da culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Mas quem é esse operador e quem é esse controlador? Ou seja, claramente estamos diante de um caso de responsabilidade objetiva, tá? Claramente, quanto a isso não há a menor dúvida. Esses conceitos estão na LGPD, são as pessoas que fazem... Os conceitos na LGPD estão num slide anterior. Eu gostaria de retornar aqui um pouco. Controlador e operador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, inciso 7º, é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Quer dizer, um provedor como um Facebook, como um YouTube, ele não é também um controlador ou um operador, dependendo do caso, em relação aos dados dos usuários que circulam ali? Sabe, eu faço essa afirmação que também é uma pergunta. Sabe... Ou seja, na minha opinião, a Lei de Proteção de Dados Pessoais revogou em parte o Marco Civil. Ela acertou naquilo que não viu. Lembrando que foi aprovado na 8ª Jornada de Direito Civil o enunciado 613. O enunciado 613 é aquele que diz que, em relação ao artigo 12 do Código Civil, a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a liberdade de expressão, claro, deve ser preservada sempre, obviamente, mas lado a lado com os direitos da personalidade e outros, nem sempre ela poderá prevalecer. Temos alguns casos importantes, paradigmáticos, inclusive no STF, como o caso Elvanger, é um caso envolvendo antissemitismo, numa reportagem na revista Veja. Esse caso não pode ser esquecido. Enfim. E temos um dispositivo interessantíssimo no Código de Processo Civil, que é o 497, parágrafo único, pouco explorado,
que prevê que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou existência de culpa ou dolo. Responsabilidade civil não se limita à reparação do dano. Ela tem um caráter preventivo, um caráter de precaução. Não é apenas estabelecer onde o dano caiu. Eu quero também evitar o direito a não ser vítima de danos, como ensina a professora Maria Celina Bodan de Moraes. É aquela questão preventiva, de deslocar tudo para o lado da vítima. Então, e é irrelevante, como perfeito esse dispositivo do Código de Processo Civil, que é irrelevante para efeitos de remoção de conteúdo, a demonstração da ocorrência de dano ou a existência de culpa ou dolo. Isso a gente vê muito na tutela coletiva. Tem muitos questionamentos na tutela coletiva. Porque teve um consumidor prejudicado. Uma questão, por exemplo, envolvendo o superendividamento do Banco do Brasil por uma cláusula abusiva. Ou não teve nenhum consumidor prejudicado. Não interessa. Basta a potencialidade lesiva daquela cláusula. Foi uma cláusula, até a doutora Patrícia Cardoso nos deixou aqui. Nós tivemos uma questão repetitiva interessantíssima, em que o Ministério Público agiu em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio. Essa nossa união, aliás, é maravilhosa entre instituições. A doutora Patrícia Cardoso é uma super parceira nossa, porque houve, durante a crise do Estado do Rio de Janeiro, houve uma situação do não pagamento dos vencimentos dos servidores do Estado. E muitas instituições financeiras, mesmo diante da impontualidade do Estado, se valiam de uma cláusula no contrato para cobrar um dobro do consumidor. Ou seja, era, além do desconto na folha do consumidor que não recebia, tinha um desconto na conta do consumidor. O consumidor era penalizado 2 vezes. E essas questões chegaram até o Ministério Público e Defensoria, foram ajuizadas 26 ações civis públicas, 26 ações civis públicas. Foram distribuídas para a 2ª Vara Empresarial. A juíza agiu de forma exemplar, deferiu antecipação de tutela, fixou por sentença um dano moral coletivo para cada banco de R$1 milhão e a gente conseguiu resolver tudo na base dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta. Foram celebrados até agora 23 TACs sobre 26 bancos. Ou seja, um resultado formidável. Até nacionalmente, eu acho que é quase inédito o resultado que nós obtivemos com essa medida. E os outros 3 estão em negociação. Ainda existe uma grande chance de celebrar mais 3 TACs. E todos com a previsão de dano moral coletivo, a ser destinado a uma instituição de ensino que provavelmente vai ser a UERJ. Ou seja, independentemente, e os bancos, em muitos casos, discutiram o fato, nós não atuamos nesse setor de crédito consignado, nós não causamos dano aos consumidores. Na tutela coletiva não interessa. Só o fato de existir aquela cláusula com aquela sua potencialidade lesiva, ofendendo a boa-fé objetiva, o direito à informação, já basta por si só. Eu não vou tomá-los mais. Então, lembrando o direito ao esquecimento, tem uma frase que eu vou usar aqui, daquilo que os outros não sabem sobre mim, disso eu vivo. E eu vou terminar também citando os versos de Borges, que escreveu um poema chamado Ao Espelho. Por que persistes, incessante espelho? Por que repetes, misterioso irmão, o menor movimento da minha mão? O fato de não te ver e saber-te te agrega horror. Quando eu estiver morto, copiarás outro, depois outro e outro e outro. Obrigado pela paciência, pessoal.